Antes de começarmos, quero te pedir que fique até o final deste vídeo. Hoje, vamos revelar um paralelo surpreendente entre Jair Bolsonaro e um dos homens mais perseguidos da Bíblia, Daniel. O que está acontecendo no Brasil tem tudo a ver com uma batalha espiritual antiga, e você precisa entender isso para orar com propósito. Se você acha que o que Bolsonaro está enfrentando é apenas político, está enganado. Há algo muito maior em jogo. A Bíblia já contou essa história antes, e ela pode estar se repetindo agora. Mas para você entender o que está acontecendo hoje, você precisa conhecer a história de Daniel. Porque o que aconteceu com ele está acontecendo de novo, e essa comparação pode mudar a maneira como você vê o que está por vir. Você já parou para pensar por que homens justos, de caráter, que se levantam com coragem, acabam perseguidos? Parece que quanto mais alguém defende o que é certo, mais ele incomoda. Hoje, quero te levar a uma história real. Uma história que aconteceu há mais de 2.500 anos, mas que parece escrita para os nossos dias. A história de um homem chamado Daniel. Daniel era jovem quando foi levado como escravo para a Babilônia. Mesmo longe da sua terra, mesmo diante de um império pagão, ele não negociou seus valores. Ele se recusou a se contaminar com os manjares do rei. Ele escolheu ser fiel, mesmo quando ninguém estava olhando. E sabe o que aconteceu? Deus o honrou. O rei Nabucodonosor reconheceu em Daniel um espírito excelente. Ao longo dos anos, Daniel se destacou tanto que se tornou um dos governadores mais poderosos de toda a Babilônia. Um servo de Deus governando no meio de um sistema corrupto. E foi aí que começou o problema. Daniel não roubava. Daniel não mentia. Daniel não aceitava suborno. Daniel era respeitado pelo povo e ouvido pelos reis. Um homem justo e incorruptível em meio a políticos gananciosos. Você consegue imaginar como isso incomodava os outros líderes da época? Os chefes do reino sabiam que não conseguiriam superá-lo por mérito. Então começaram a buscar algo para derrubá-lo. Vasculharam sua vida, investigaram seus atos, espionaram suas palavras, mas não encontraram nada. A única coisa que eles sabiam que Daniel jamais abriria mão era da sua fé. Então eles fizeram o que muitos fazem até hoje: manipularam a lei. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderá orar ou fazer pedidos a nenhum deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Um golpe sutil, jurídico, estratégico. O alvo era um só: Daniel. Eles sabiam que ele não deixaria de orar, pois era um homem fiel. E foi exatamente o que aconteceu. Daniel, sabendo do decreto, subiu ao seu quarto, abriu as janelas e orou como sempre fazia. Daniel não se escondeu. Daniel não fingiu que não era com ele. Ele não se calou. Ele não se curvou. Ele não tentou agradar ao sistema. Daniel escolheu agradar a Deus, ainda que isso custasse sua própria vida. E é aí que essa história se torna um divisor de águas para todos nós. Porque o que aconteceu com Daniel foi mais do que uma perseguição política. Foi uma guerra espiritual. E a resposta de Daniel foi oração. Oração constante, firme, inabalável. Os conspiradores estavam prontos. Quando viram Daniel orando, correram até o rei. Majestade, Daniel desobedeceu o decreto. Pela lei, ele deve ser lançado na cova dos leões. O rei Dário, arrependido, tentou salvá-lo, mas a lei estava assinada. E Daniel foi jogado na cova dos leões para ser destruído pelas feras. Uma noite escura, um silêncio tenso, leões famintos, mas também um céu atento. E naquela madrugada, o Deus de Daniel enviou seu anjo. Os leões foram calados. A vida de Daniel foi preservada, e o próprio rei, ao amanhecer, declarou: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que livra e salva. Agora que você conhece a história de Daniel,
quero te fazer uma pergunta sincera. Você consegue perceber como essa história está se repetindo diante dos nossos olhos? Homens fiéis, imperfeitos sim, mas que se recusam a se curvar diante de um sistema corrupto, continuam sendo perseguidos. E o alvo, mais uma vez, é aquele que incomoda os poderosos. Jair Bolsonaro, como Daniel, não é um político perfeito, mas se posicionou de forma firme e pública por valores que muita gente quer destruir: família, pátria, liberdade, fé em Deus. Ele teve a ousadia de colocar uma Bíblia sobre a mesa, de declarar publicamente que o Brasil é do Senhor Jesus, de defender a vida, a infância, o papel da família, coisas que hoje, infelizmente, são vistas como ameaças ao sistema. Desde que deixou o poder, o que temos visto? Processos atrás de processos, denúncias infundadas, perseguição judicial, ataques pessoais, censura e o silêncio cúmplice de muitos. Parece que a ordem é clara: vamos jogá-lo na cova dos leões e calar sua voz para sempre. Mas aqui está o ponto. Nós não estamos falando apenas de política. Estamos falando de uma batalha espiritual pelo destino do Brasil. E a pergunta é: onde está a igreja nesse momento? Daniel enfrentou a cova porque não parou de orar. Hoje, quem vai se levantar para orar pelos que estão sendo perseguidos? Orar não só por Bolsonaro, mas por cada homem e mulher que se levanta contra a corrupção, contra a injustiça, contra as trevas. Orar pela restauração da nossa nação. A oração pode fechar a boca dos leões novamente. Deus ainda salva, ainda livra, ainda exalta os justos, mas Ele conta com a nossa intercessão. Diante de tudo isso que estamos vendo, diante da perseguição, da injustiça, da tentativa de silenciar valores que vêm de Deus, a única resposta que nos resta é a mesma que Daniel escolheu: a oração. Não é hora de reclamar, não é hora de se esconder, é hora de clamar. É hora de nos unirmos em oração pela nossa nação. Se você crê no poder de Deus, se você sente que há algo maior por trás do que está acontecendo, então eu te convido agora. Ore comigo. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar por Jair Bolsonaro. Vamos orar para que Deus feche a boca dos leões mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante de Ti, como o Teu povo, chamados pelo Teu nome. Reconhecemos que nossa nação está enferma, dividida e cercada por forças que querem destruir os Teus princípios. Mas como Daniel, escolhemos continuar de joelhos. Hoje oramos, Pai, pela nossa nação, o Brasil. Oramos por aqueles que estão nas posições de liderança, mesmo os que ainda não Te conhecem. Mas de forma especial, Senhor, intercedemos por Jair Bolsonaro, um homem que, apesar das falhas humanas, ousou Te reconhecer diante das multidões. E por isso hoje está sendo perseguido, cercado, caluniado. Livra-o, Senhor, da cova dos leões. Fecha a boca dos que tramam injustiça. Coloca a Tua mão sobre ele e sua família. Dá sabedoria, discernimento, força, saúde e direção. E que a verdade venha à luz, para que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu povo se levante em oração como nunca antes. Que essa nação se dobre diante do Teu altar. E que vejamos o Teu poder agindo como nos dias de Daniel. Se essa oração tocou o seu coração, se você entende que estamos vivendo tempos de guerra espiritual, então você não pode ficar calado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe agora mesmo com pelo menos 7 pessoas que você conhece que também amam o Brasil e acreditam no poder da oração. Digite amém nos comentários, em sinal de concordância com essa oração. Esse é só o começo. Toda semana, vamos estar aqui orando por temas urgentes da nossa nação: educação, economia, saúde, política, família. Você faz parte disso. Juntos, vamos construir um exército de intercessores que não negocia a fé. O Brasil é do Senhor Jesus.
E ainda há esperança quando o povo de Deus ora. Daniel não parou de orar. E Deus não parou de agir. Faça a sua parte. Ore. Compartilhe. Permaneça. O Brasil precisa de você. Muito obrigado por participar e até o próximo vídeo. Continue firme em oração. Nós vamos vencer essa guerra. Até mais.